Bidire. Parte 1. Jean Caion. 7 de agosto de 2022. Bem, Bidire é com vocês. E ele o saúda. Vamos primeiro nos instalar num momento de silêncio, num momento de paz, antes de começarmos a trocar, a discutir, sobre o que vocês quiserem. Silêncio. Bem, nós podemos começar. Que seja lançada a primeira questão ou o primeiro pedido. Elisa, eu tenho uma pergunta. Elisa repete para garantir que Bidire o ouve bem. Eu a li primeiro em espanhol. Pergunta: existe alguma sugestão que você possa fazer para nos ajudar, a nossa família, aos nossos amigos, a viver o fim da criação com menos sofrimento e mais paz? Eu te aconselho, acima de tudo, a deixar os sonhadores sonharem. Querer mudar qualquer coisa em seu marido, numa criança, num amigo, expõe você a grande sofrimento. Que direito se tem de dizer a um sonhador que ele está sonhando? Qual é o discurso? Quais são as provas que poderia trazer para ele? Porque eu recordo a vocês que aqueles que estão no sonho devem lá permanecer até o momento adequado para eles. Ter a pretensão de querer ajudar qualquer pessoa que seja, apenas mostra que você não está presente. Aquele que sabe que sonha, tem de estar no aqui e agora na humildade e simplicidade da sua presença, e sobretudo sem querer ajudar ou convencer ninguém. Do instante em que você quiser entrar no campo da coerência do sonho, de quem quer que seja, desencadeará sistematicamente uma rejeição, uma raiva e um confronto. Quanto mais perto se chegar do fim do mito, maior será a negação entre o seu ambiente e todos os irmãos e irmãs que ainda dormem. Você começará um conflito, será rejeitado e isso será bem feito para você. Aquele que está acordado, aquele que vive o estado natural, aquele que é o absoluto, aquele que é o Parabrahman, não tem ninguém para convencer. Pois ele sabe perfeitamente que não há ninguém. Ser você mesmo, na sua presença, na sua humanidade, é a melhor imagem que pode dar de si mesmo e do real. Qualquer discurso, qualquer intenção de querer despertar o outro, especialmente neste período, resultará, para você, num enorme retrocesso que simplesmente lhe mostrará que não compreendeu nada. Aquele que compreende não quer mudar ninguém. Ele deixa o filme se desenrolar, permanecendo em si mesmo, permanecendo no instante da sua presença e, sobretudo, pela sua compreensão, não tem qualquer desejo ou vontade de mudar nada, porque não pode. O melhor conselho que lhe posso dar é que mantenha a boca fechada e permaneça humilde. Isto será suficiente para ser um apoio para o outro, quando ele acordar, mesmo que seja no último minuto do sonho. Lembro a vocês que para aquele que vive o real, efetiva e concretamente, tudo já foi escrito. Nenhuma única vírgula do cenário pode ser alterada. Assim, através desta pergunta, eu te convido a olhar para si próprio para saber de onde vem esta ideia de querer despertar ou mudar o que seja. Certamente não para Parabrahman. Mostra os hábitos de um socorrista, mostra a concepção e a vivência de que ainda existe você e o outro. Por isso, convido a ir ao fundo e ver que não há ninguém para salvar, ninguém para ajudar, e que absolutamente tudo está a correr na perfeição. Apenas o orgulho espiritual quer mudar as coisas e não as aceita como são. Cada um vive perfeitamente o seu cenário, tal como o escreveu, e não se pode, sobretudo, alterá-lo a partir do absoluto. É imperioso que você ponha isso na sua cabeça e no seu coração. Nesse momento, será libertado da ideia de ajudar alguém e compreenderá que o melhor acompanhamento é ser você mesmo no silêncio, na sua aceitação. Mas não interfira com a aceitação do outro, caso contrário estará em violação da liberdade e será apanhado. Deixem todos viverem o seu sonho. As coisas são diferentes se lhe pedirem informação, mas nunca, por sua própria iniciativa, perturbar o sono do outro. Não ganhará absolutamente nada com isso e entrará em confronto com a vivência do outro. Experimente, você vai ver. Há anos que temos vindo dizer a mesma coisa. Querer ajudar o outro só está ligado à presença de um personagem ilusório que se acredita ser.
Aquele que vive o real, sabe muito bem que o mundo apareceu sem razão, desaparecerá sem razão, e que não há razão para mudar nada, por isso o plano é perfeito. Nada é deixado ao acaso. Há uma perfeição total no que é, neste instante, neste momento de sonho. Aceitar que não pode mudar nada para ninguém irá libertá-lo do complexo do Salvador e deixar de se fazer passar por um carrasco, e de ver o que chama ao outro, pai, filho ou o que quer que seja, como vítima de qualquer coisa. Permaneça na benevolência de ser e do não ser. Seja o que está dentro de você, e todas estas pretensões fúteis irão passar. Não se pode mudar nada para ninguém, especialmente se não lhe pedirem nada. Compreenda isto e verifique. Fique quieto. Seja você mesmo. Não peça nada. Não imponha nada. E verá que o seu silêncio, a sua humildade, iluminará o sonho do outro, mas também o seu próprio desejo de ajudar ou de mudar o que não pode ser mudado, nem ajudado. Silêncio. Que mais? Elisa, pode falar sobre a beatitude? A beatitude do estado natural é um estado de evidência, sem dúvida, sem pensamento, sem ideia e sobretudo sem representação de qualquer tipo. Vocês sabem nesse momento que estão imóveis, não só o corpo, mas a consciência já não se move. O tempo e o espaço podem ser vistos como restritos ou imensos. Mas o tempo é como se estivesse suspenso. Ocupa o espaço do seu coração, bem como todo o espaço onde você se encontra. O que os meus ouvintes descreveram, quando eu estava encarnado, como uma atmosfera particular onde a noção de sagrado, a noção de plenitude e de vazio eram onipresentes. Na beatitude, tudo é imutável. Nada aparece e nada desaparece. Tem uma profunda sensação de ser, ao mesmo tempo, o tempo e o espaço, de ser o tudo e o nada. Há uma forma de evidência total, que não corresponde de forma alguma ao personagem, que não corresponde de forma alguma ao seu estado de saúde ou doença. É um estado de total evidência consigo mesmo. É um estado de paz que não pode ser comparado a nada mais. Não há nenhuma história ou visão para contar. Não há percepção de luz ou sombra. Ou se parece dissolver-se no infinito, como em cada pedaço de cada presença que está na plateia. É um momento de evidência, fora do tempo, fora do espaço, e ao mesmo tempo, neste tempo e neste espaço. Uma sensação de que tudo é perfeito, que nada falta e que nada pode ser acrescentado. E também, e sobretudo, o reconhecimento íntimo de que você é isso. Nada do seu personagem, nada das suas memórias, nada de qualquer história, nada de qualquer projeção e ainda uma grande humildade, uma grande disponibilidade. É uma felicidade que nenhum estado deste mundo se pode aproximar, e que nenhuma pessoa pode sequer suspeitar. Este é um momento em que a sensação de ser uma pessoa desaparece totalmente, no entanto, ela se exprime através da sua pessoa. Não pode ser procurado, não pode ser provocado. É algo que está aí e que sempre esteve aí, mesmo quando se está ocupado com seu negócio cotidiano de ser uma pessoa. Isso corresponde, como expliquei longamente, a um sono profundo sem sonhos, a reminiscências daquilo a que chamamos a nossa primeira infância antes dos 3 anos, ou ao que acontece espontaneamente quando acordamos, mas que dura apenas alguns segundos. É tanto uma sensação de presença como uma sensação de ausência onde, como eu disse, você se reconhece na totalidade. Há apenas evidência, paz e silêncio. Nada acontece. Nada é visto. Nada é pedido. Tudo é transparência. Tudo é acolhimento disso que é, lá onde você está e no momento que você está lá como pessoa. Isto é exatamente o que tenho vindo para imprimir em cada um de vocês, já há várias semanas, mas com cada vez mais facilidade. Silêncio. É este instante de silêncio que estamos a viver agora. Tudo que você tem de fazer é ouvir, ouvir profundamente, e você é. Silêncio. Vamos continuar. Irmão Bedin, sinto esta evidência, mas não a posso manter em mim, torná-la permanente.
ela se evapora, mesmo que seja imensa, ela se evapora por causa do mental que se lembra da operação, que se lembra de tudo. Como esta imensidão pode me invadir o personagem? Do instante em que se quer mantê-la, preservá-la, ou mesmo observá-la, mesmo antes de um pensamento ou do mental chegar, ela desaparece. Porque, fundamentalmente, existe um pequeno erro que faz você acreditar que o personagem pode obtê-la. Isto é evidentemente impossível, porque você é este silêncio. Por isso, não procurem nada. Não dê ouvidos a nada que possa acontecer. Não tente reter ou congelar. Não seja sequer o que observa este silêncio, esta imensidade. Simplesmente sem qualquer jogo de palavras, ser o que é. Há ainda uma pequena distância entre o que é vivido nestes momentos, uma distância que você mesmo cria, antes mesmo de um mental se envolver, simplesmente porque há observador que acredita que será capaz de capturar ou agarrar este momento. Este momento é livre. Você o vê, você o sente. Tudo o que tem de fazer é deixar ser o que é, não querer nada, não desejar nada, não discernir nada, e pouco a pouco ou brutalmente, a distância irá desaparecer. Você será totalmente este silêncio do coração, ou aquilo a que Abba chamou de dança do silêncio, o momento em que o batimento do coração se torna a respiração do coração. O que acabo de lhe dizer é que você não deve confiar numa ideia, qualquer que ela seja, mas nesse momento ajude a ser você mesmo esta percepção final do que acontece, ou do que parece acontecer no espaço sagrado do coração. Nada mais é necessário. Se permanecer em silêncio, se permanecer imóvel, então este silêncio, esta vastidão, esta dança do coração, vai lhe parecer o que é, quer dizer, você mesmo. E isso é tudo. Não há mais nada a considerar. Lembre-se de que não é um esforço ou uma técnica, mas é muito mais que a libertação total. Silêncio. Você compreendeu? Irmão, penso que sim. Obrigado. Silêncio. Eu acrescentaria que não é uma meditação, mas uma aceitação, um acolhimento do que é, neste instante, neste lugar, e também neste instante e neste lugar do coração, pondo um fim muito rápido a qualquer noção de distância, a qualquer noção de separação. É um momento que poderia ser descrito como uma fusão, ou dissolução da consciência. É semelhante à definição de beatitude. É uma beatitude que não procura escapar a qualquer condição, mas que poderíamos chamar de beatitude do eterno presente. É o lugar, recordo a vocês, é o espaço e o tempo em que vocês se reconhecem, onde se encontram e onde deixam concretamente o mito da criação porque estão justamente lá, porque estão justamente presentes, porque não esperam nada, e finalmente, porque acolhem o que é. Silêncio. Elisa, há uma irmã. Seria melhor se deitasse porque o seu pescoço vai doer. Se deitar, não terá o peso do seu pescoço a cair. Eu não entendi nada, Elisa. Não é para você. Ah. Elisa, eu estava dizendo que se ela se deita, o pescoço não cai, ela não está. Dirigindo-se à irmã. Se deitar, o seu pescoço não cairá e não terá dores. Irmã, mas eu não estou mal. Elisa, mas todo o peso recai sobre a frente. Irmã, está tudo bem. É muito mais fácil ficar quieto do que sentar-se. Não é necessário entrar numa postura de yoga. Relaxa o teu corpo, deixa o teu corpo ir, esquece isso. Elisa, para a irmã, mas isso não te dói nada o pescoço? Risos, bem, está bom, o meu, irmã, dobra-se como um junco. Elisa, oh, eu não posso, eu fico com dores. Silêncio. A verdade está no sono sem sonhos. Não lute, não resista. Irmã, se a verdade está em sono sem sonhos, ontem à noite não dormi de todo, por isso não sonhei. Elisa, a esta irmã, mas não dormiu? Está no sono sem sonhos. Elisa, para a mesma irmã, mas não dormiu. Irmã, não.
Elisa, está dentro do sono. Portanto, se você não dormiu, não teve sono. Irmã, Bidi diz, a verdade está em sono sem sonhos. Elisa, bem, sim. Sono significa dormir. Irmã, oh sim, mas não consegui. Mas não veio, não veio. Mas não veio, não veio, não veio hoje à noite. Esta noite não é agora. Irmã, sim. Risos. Elisa, agora pode dormir sem sonhar. Risos. Não se inquietem com as minhas palavras. Se dormirem, eu os atravessarei, de lado a lado, ainda mais facilmente. Risos. Não preciso da sua consciência, nem da sua pessoa. Por isso, se me permitem dizer, esqueçam-me e durmam. Assim vocês se esquecerão de si mesmos e se encontrarão. Elisa, risos. E eu não posso, eu traduzo. Exatamente. É bem feito para você. Risos. Irmã, olá Bidi. Antes de entrar no sono profundo, queria expressar a minha grande gratidão por estar aqui durante estas férias. Elisa, a quê? Irmã, estar aqui durante estas férias. E eu queria dizer-lhe que todas as suas conversas, todas as suas palavras têm tido uma grande ressonância em todo o meu ser durante muito tempo. E talvez para dar seguimento ao testemunho do nosso irmão, quero dizer que durante anos antes de adormecer, o que me foi dado na altura, os pilares do coração, humildade, simplicidade, transparência e infância, foram as últimas palavras pensadas antes de adormecer. Irmã, e não sei se é isto ou outra coisa qualquer, mas felizmente pouco a pouco, e não por um grande choque, vim viver esta paz com grande leveza e alegria. Tenho a impressão, mesmo na minha vida diária, que estou imóvel, e que o que tenho de fazer ou os acontecimentos, são eles que passam, e aqui estou eu. Obrigado, e boa noite. Irmã, sim, mas eu queria acrescentar algo. Acrescente. Irmã, que várias vezes lhe pedi para vir me visitar, em teus passeios das 23 horas. E depois talvez seja devido à diferença horária, eu adormecia, mas nunca tive conhecimento das suas visitas. Alguns me veem, outros me ouvem, e outros adormecem. O resultado é o mesmo. Não há diferença. Mas eu sou muito ativo no seu próprio sonho. A minha voz, como expliquei, o que expressei quando estava encarnado, encontrou a sua plena justificação nos últimos anos. Diria mesmo que sou mais conhecido hoje em dia no Ocidente do que no Oriente. E isso é lógico. É perfeitamente justificado. Para alguns, a simples menção do meu nome, e especialmente o nome que tomei a partir de agora, é uma ressonância em si, da mesma forma que quando pronuncia o seu sobrenome em voz alta. Há ressonância no momento presente, e quando se diz simplesmente Bidi, o vazio está lá no meio do peito. Eu não diria que Bidi é um mantra, mas de alguma forma é uma chave para o silêncio, uma chave para o real. Tal como Abba acabou com a ilusão de separação, através da aniquilação da anomalia primária, o simples fato de me chamar, nomear-me ou evocar-me, coloca vocês no vazio. Faz parte do roteiro e do cenário, faz parte do seu despertar do sonho, foi escrito dessa forma, tal como Abba tinha mostrado que tinha inspirado os cantores, ele estava apenas a transcrever as palavras da saída do sonho. Tudo foi planejado, tudo e cada ser está no seu devido lugar. Quando se vive o real, você constata isso a cada minuto da sua vida. Silêncio. Boa noite. Irmã, muito obrigada. Silêncio. Irmão, então é coerente quando adormeço que eu diga Terry, esse é o meu primeiro nome Terry de volta a casa. Falou do seu primeiro nome e não do seu último nome. Irmão, sim. Está incompleto. Irmão, ok. A vibração do nome paterno deve ser acompanhada pela vibração do primeiro nome. Foi isto que Abba demonstrou há 3 anos, num lugar muito especial, no vulcão, como a derradeira chave vibracional para o seu despertar do sonho, e que a ressonância e pronúncia do seu nome de nascimento e do seu primeiro nome.
Esta é a chave que cada um de vocês escreveu dentro de si para viver até agora. Portanto, acrescente o seu sobrenome e verá e viverá a diferença. É a derradeira chave vibracional do seu rosto a rosto, entre a pessoa que encarna e o real que é. É uma chave de concordância entre o efêmero e o eterno. É esta ressonância que também é utilizada, como Abba demonstrou, no que é chamado de ressonâncias de ágape. Funciona da mesma forma. Chamar alguém pelo seu sobrenome e em primeiro nome, coloca-o imediatamente no seu coração, e o fato de chamar você mesmo pelo seu sobrenome e em primeiro nome, coloca-o no coração da mesma maneira. Portanto, é através do simulacro, da sua identidade, da forma como é chamado, que você sai do sonho. Durante a fase, há muitos anos atrás, antes de 2012, muitos de vocês sentiam-se chamados por uma voz muito gentil que falava seu nome. Assim se manifesta aquela que foi chamada Maria ou Anjo da Guarda, que para muitos de vocês participou na primeira fase de seu despertar. Hoje em dia, é você que tem a chave para esta porta sem fechadura, que não existe. É no meio do simulacro da identidade pessoal que se revela a sacralidade da sua presença e ausência, mas é também, de alguma forma, o último sacramento que o faz compreender que nunca morreu nem nunca nasceu. Ninguém pode escapar ao seu sobrenome, como está escrito nas suas certidões de nascimento, e por isso é dentro do simulacro da sua pseudo-individualidade que a verdade é revelada. A criação é uma farsa, e como melhor revelar esta farsa, do que esconder-se na mais profunda ilusão, a mais profunda verdade? É assustadoramente simples. Mas acredito que terão a demonstração, hoje à noite, com Abba e através de cada um de vocês. Silêncio. Não hesite em falar. Elisa. Você disse a todos para irem dormir, todos adormeceram. Bem, ficamos em silêncio. Silêncio. Elisa diz algo em espanhol. Tudo o que precisamos é da música do ronco. Elisa. Eles nem sequer ressonam. Irmã, tenho uma pergunta a fazer. Vamos ouvi-la. Irmã. Foi dito, penso que foi recentemente, reparei. O que foi dito? Irmã, muito recentemente, penso que foi Oma que disse isso, que só quando se sacrifica tudo é que se vive o real. Certo. Irmã, o que significa tudo dentro disso? Quando se diz sacrificar tudo, não se trata da sua casa, dos seus bens ou do seu marido, mas sobretudo da ideia de acreditar em si próprio para ser alguém, sobretudo a ideia de acreditar em si próprio para estar submetido ao tempo. É este corpo que está sujeito ao tempo, não você. Irmã, sim, estou ciente disso. É muito mais do que uma lucidez. O próprio sacrifício é uma perturbação que instala o tempo zero no coração, a imutabilidade da sua presença e a sua ausência. Não há elementos externos a serem sacrificados, é evidentemente qualquer ideia sobre si que deve ser posta de lado. É o fim da esperança em tudo, mas é também o fim de todo desespero. É acima de tudo sacrificar a ideia ou o pensamento de ser algo ou alguém. É o sacrifício de uma pseudo-individualidade, de uma pseudo-história ou de uma pseudo-memória. O sacrifício é a instalação no aqui e agora. No aqui e agora, não há lugar para ninguém, para qualquer cenário, há apenas o que está neste instante e neste espaço. E isso leva todas as ilusões do tempo e leva todas as ilusões do espaço. Que você o nomeie de eterno presente, absoluto, para Brahman, Jnani, junção do ser e do não ser, todas estas palavras traduzem apenas o mesmo, o real. Sacrificar-se é abandonar definitivamente a ideia de ser uma pessoa, e isto será vivido através da pessoa. Sacrificar-se à ideia de ser uma pessoa, instala você no coração da sua pessoa, onde não há ninguém. É para ser vivido. Elisa, eu tenho uma pergunta. Nós te escutamos. Elisa, uma pergunta de uma irmã. Olá a todos, olá Abdi. Por que é que o meu personagem vai e vem no antigo, no passado, e regressa na dualidade? Obrigada. Não tenho a certeza de ter entendido o que me foi pedido. Pode repetir, por favor? Elisa,
Olá a todos, olá Abdi. Por que é que o meu personagem vai e vem no antigo, no passado, e regressa na dualidade? Obrigada. Abdi grita então em voz alta, mas porque está identificado com um personagem, muito simplesmente. Se estiver no tempo zero, no real, esse personagem tem de ir embora, para onde quer que vá. É apenas a persistência do hábito de se acreditar ser aquele personagem, ainda que se recorde dela, ainda que lhe dê atenção, e assim ele se manifesta. Aquele que realmente se afasta dele, aquele que vive o verdadeiro sacrifício, só consegue ver a distância do personagem. A pessoa torna-se real e concretamente como um sonho, como um nevoeiro, como algo que não tem consistência e que se afasta real e concretamente de si, daquilo que você é. Não há nada mais a observar, exceto a dissolução, a evaporação deste personagem. Portanto, inconscientemente, ainda existe uma identificação que permanece, não pode ser de outra forma. Lembre-se que no real, o seu personagem, a sua vida, a tela do mundo, realmente lhe aparece como irreal, como algo que não tem consistência, nenhuma substância. Vemos o sonho, sabemos que é apenas um sonho, uma projeção de uma ilusão sobre a ilusão do tempo e do espaço, e nada mais. À medida que estiver estabilizado no que você é, o mundo inteiro vai lhe parecer cada vez mais claramente como irreal, como uma piada, como realmente um sonho. É exatamente assim que se vive, que se prova, que se sente, não há fuga possível. Há uma iluminação no coração do momento, da ilusão da pessoa e do mundo. É assim que acontece e é assim que é. Silêncio. Elisa fala à distância. Como? Elisa fala à distância. É perfeito. É cada vez mais profundo, mais e mais real. Em breve os gemidos da agonia. Ruído na sala. Tudo isto faz parte da minha presença. De alguma forma, uma forma de demonstração do real. E mesmo para aqueles que ouvem depois, o processo pode ser vivido. É intemporal e atemporal. Está em todos os espaços. Silêncio. Irmão, quando eu me sentir atraído pelo personagem e quiser gritar Bedin, terei de esperar às 23 horas. No que me diz respeito, sim, no que lhe diz respeito, não. O que significa que pode chamar a você mesmo, pelo seu sobrenome e primeiro nome a qualquer momento, mas o pico da minha ressonância e presença é às 23 horas, a menos que esteja livre o suficiente para decretar que agora são 23 horas. Por isso, sim, descobrirá que, em última análise, não está ligado a um tempo. Mas exige uma adesão total ao que acabei de dizer. Não é fé ou crença, é pôr em ação as provas de que não há tempo ou espaço. Decida que para você são 23 horas, então serão 23 horas, então eu estarei aí como estou aqui agora. Cabe a você demonstrar. Irmão, a propósito, já são 23 horas. É fácil, eu estou aqui. Silêncio. Irmã, há pouco falou dos gemidos da agonia. Jim. Irmã, gemidos de agonia. Sim. Irmã, isso não seria possível passar por isto agora, enquanto estiver conosco, seria mais fácil para nós. O gemido da agonia é simplesmente o momento em que, durante o sono e o ronco, a própria ideia de respirar desaparece de repente. Todos já experimentaram isso enquanto dormem, enquanto meditam. Uma sensação de desistência, uma sensação de perder-se, um abalo no corpo, um batimento cardíaco, uma paragem na respiração. É o momento em que se perde a ideia e o próprio significado de ser uma pessoa. Portanto, isto é bastante viável e reflete realmente a sua dissolução no todo e no nada. É o momento em que parece não respirar, o momento em que o coração parece parar ou correr. Normalmente só dura por um instante porque o reflexo de sobrevivência se manifesta. Silêncio. Ouço roncos harmoniosos. Silêncio.
Mais uma vez, deixe ser o que é, agora mesmo, dentro do instante. Silêncio. Um irmão fala, mas não é ouvido. Lamento. Eu não ouvi. Recomece de novo. Irmão, quando dorme, o personagem desaparece. Como fazer para dormir, enquanto o personagem está ativo? Não há como fazer. É algo que acontece por si só, naturalmente. Os seres que vivem isso te dirão que isso acontece por si só, que já não fazem mais coisas, mas que as coisas acontecem. Trata-se de uma completa mudança de perspectiva. Aquele que vive o real sabe que é feito através dele, mas que nada faz, quer seja a limpeza, a cozinha ou qualquer outra coisa. Esta é uma afirmação que é muito frequentemente expressa, que foi traduzida nessa altura como: você não vive a tua vida, você vive a vida e a vida te vive. Você não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o sonho. Isso tem a ver com o irreal da pessoa e do mundo. O sonho vai-se embora, independentemente de você. E é claramente visível, claramente vivido. Mas você não o pôde fazer, quanto mais reproduzi-lo. Eventualmente, pode observá-lo permanecendo imóvel, sem movimento e deixando, em primeira instância, o observador observar. E, numa segunda vez, colocar-se a questão de saber quem observa o observador, quem observa o silêncio, quem observa a irrealidade do personagem. Isto é o que você é, e que não pode ser minimamente definido. Isto é o que você é, o que não pode ser conhecido e ainda assim vivido. O que não pode ser explicado e, no entanto, perfeitamente explicável. Não por palavras, mas pela repetição desta vivência. E é algo que de fato se repete de dia para dia, até ocupar todo o espaço e todo o tempo da sua presença. É neste momento que existe uma irrealidade do mundo, uma irrealidade do personagem, uma densificação da presença e uma densificação do silêncio. Aceitar que não se pode controlar nada, que não se pode dirigir nada, nesse momento, é o que é. Mas desde que haja o menor fragmento de crença de que se pode dirigir, controlar, só se pode afastar ou, em qualquer caso, dar-lhe a ilusão de se afastar, simplesmente porque você se reinsere no personagem sem o ver. Há um mecanismo a ser visto, há um mecanismo a ser vivido, mas que nenhuma palavra pode traduzir. Silêncio. Elisa, vamos dormir um pouco. Como? Elisa, vamos dormir um pouco. Muito bem. Elisa, será que temos de assimilar tudo isto? Em que sentido é utilizada a palavra assimilação? Elisa, no sentido de que tem de incorporar tudo, muito mais longe do que o mental. Portanto, é como digeri-lo, ao nível do personagem. Certo. Elisa, portanto, não se pode engolir, é preciso descansar de vez em quando. É a experiência deste silêncio que é a explicação. Não pode, de forma alguma, ser uma explicação mental ou intelectual. A explicação é a vivência. A compreensão é da ordem da vivência. Não pode ser um entendimento intelectual ou externo. É o fato de o viver, de o experimentar, que é a explicação e que é o entendimento. Como disse, não pode haver representação dela, nenhuma lógica no sentido humano, mas é muito mais da ordem de uma evidência que se impõe a si mesma. Uma evidência que não se pode compreender, mas uma evidência que, naturalmente, é vivida. Silêncio. O silêncio que vivemos hoje, que como podem ver é muito mais intenso do que antes, é a prova da evidência e da vivência desta evidência. Silêncio. Elisa, cada vez mais profundidade. Certo. Quanto tempo nos resta para o silêncio? Elisa, bem, são 32. Mais 25 minutos deste tempo ilusório. De fato, a profundidade está a tornar-se cada vez mais intensa. O silêncio está a tornar-se cada vez mais profundo, cada vez mais evidente, cada vez mais límpido. A presença e a ausência estão lá no coração de cada um como na ilusão do espaço entre cada um.
E, nesta profundidade, não há ninguém. Há exatamente o que é. A paz existe. Existe o real. Estou em silêncio. Silêncio. Elisa, o cão está dormindo. É ele que ressona, de fato. Risos, é o cão que ressona. Risos, a beatitude, o real são contagiosos, tal como disse Abba, a pandemia de ágape, a contagiosidade do silêncio que acompanha o estado natural é também contaminante. Não faça nada. Esteja lá e não esteja lá. E espalhe-se e revele-se, em todo o lado e a todos. Silêncio. Elisa, para o personagem, tudo que estamos vivendo aqui, todos juntos agora, seria pura loucura. Exatamente. É exatamente isso que é. Para o personagem, o que estamos vivendo não pode ser real. O personagem é a antítese e a negação da realidade. De certa forma, é uma imagem de espelho. O personagem pensa que vê a si próprio, no entanto, não há imagem em troca. Só o silêncio, e sua evidência, está lá. A imersão no real põe um fim à pessoa, de forma objetiva e concreta. O real não deixa espaço para qualquer crença. O único real é o instantâneo. Todo o resto passa. E tudo o que passa é falso. Nada nunca aconteceu e nada acontecerá ao real. Quando lhe dizemos que você nunca nasceu e nunca morreu, que é tudo uma farsa, uma mentira, então você a vive. Silêncio. Aqueles que vão ouvir o silêncio, quando a gravação for transmitida, ficarão surpreendidos e testemunharão espontaneamente a vivência disto. Você vai ver. Você vai ouvir. Silêncio. É fácil de traduzir. Elisa, o que sinto, ultimamente, é que há uma comunhão com qualquer coisa, mesmo com um pássaro ou uma espécie de salamandra, qualquer coisa. Isto são os vivos. Isto é a vida. Concretamente, não há mais separação, não há mais divisão. Há uma consciência fragmentada ao infinito. Não há mais ilusão de separação, de acordo com a forma ou a vibração. Existe o real. A separação é apenas um sonho, um pesadelo. É neste estado de comunhão, neste estado de silêncio, que se percebe, ao mesmo tempo, que você não existe, e que tudo isto é apenas um sonho, uma fantasia, uma projeção. O silêncio põe fim ao estado projetivo, põe fim ao estado de sonho e revela o real. E você sempre esteve presente. Silêncio. Elisa, ao mesmo tempo, não é real, tudo está vivo. É isso mesmo. A irrealidade da vivência do sonho parece tornar tudo vivo, pelo próprio fato do desaparecimento da separação e do estado de comunhão, antes da dissolução, dando-lhe a ver a fonte de uma consciência, que é um nada que contém o todo, a totalidade dos sonhos, bem como a totalidade dos vivos. Elisa, quando olho para os meus pepinos, bem, eles falam comigo, então eles estão vivos. É claro que uma planta está viva. É claro que um átomo está vivo. É claro que o silêncio está vivo. Nada pode estar morto. O sonho é simplesmente a junção do irreal e do real, do eterno e do efêmero. E você o vive. Silêncio. Irmã, um dia eu estava sentada numa rocha, alimentando meus pintinhos, e a certa altura senti que era o mesmo amor que tinha pela minha neta, por uma galinha, por um pintinho, pela árvore e pela rocha em que estava sentada. Foi um momento mágico e determinante. Obrigado. Silêncio. Penso que agora é tempo de fazer uma pausa. Diz adeus e nos vemos dentro de alguns momentos. Até mais tarde. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.